Pessoal, muito boa tarde. Sejam aí mais uma vez muito bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Calcini e estamos aqui ao vivo para poder debater justamente a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que hoje nos pegou aí de calça curta, vamos colocar desta maneira, e acabou realmente trazendo um impacto assim sem precedentes para a nossa área do direito do trabalho. Eu estarei aqui com o nosso grande convidado, o professor Guilherme Feliciano. Ele só está aqui terminando uma banca lá na Faculdade de Direito da USP, e aqui já quero fazer o convite. Aliás, pessoal, quem quiser já coloca aí, tem um comando no Instagram e um aviãozinho, já posta para o pessoal para poder trazer aí as pessoas, para que a gente possa discutir todo mundo aqui sobre os impactos aí dessa nossa decisão. Então já oficie os amigos, pessoal de trabalho, seus clientes, porque isso realmente vai trazer algo assim sobrenatural a partir do momento que nós virarmos 2021 com essa decisão que realmente muda, né, todo, né, o contexto no que diz respeito à questão da atualização dos CRES trabalhistas. O professor Guilherme Feliciano já está adentrando, daqui a pouquinho nós já estaremos com ele, tá? E é importante que vocês, se possível, já coloquem aí as suas respectivas dúvidas, tá? É importante que nós possamos aqui criar esse diálogo entre todos nós, para que possamos responder cada uma cada dúvida, né? Cada questionamento, como é que isso vai impactar na prática a questão realmente aí dos processos judiciais, e aí a gente tentar construir um cenário de uma segurança jurídica dentro de uma decisão que por si só naturalmente já acabou trazendo uma insegurança jurídica sem precedentes. Só para contextualizar então, aqueles que não tiveram condições hoje de poder acompanhar os noticiários, em particular, então, a decisão do Supremo, percebam, então, que por maioria, tá, o Supremo Tribunal, então, acabou decidindo afastar a questão da TR, então, para fins de correção do débito trabalhista, TR porque estava lá disposta lá no parágrafo 7 do 879, e nós sabemos que desde 2015 o Tribunal Superior do Trabalho vinha aplicando o IPCAE como índice de atualização monetária. Isso realmente cavou várias situações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nós tivemos uma ação da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, tentando realmente reafirmar a posição institucional da Justiça do Trabalho, mas hoje foi concluído esse julgamento com relatoria do ministro Gilmar Ferreira Mendes, que nós não vamos ter mais a questão da TR, muito pelo contrário, o IPCA ele foi transportado basicamente da fase judicial para a fase pré-judicial, e a partir, né, da judicialização propriamente dita, quando houver a citação aí da empresa, nós teremos então, a partir de agora, um novo índice de correção monetária, que é a parte da taxa Selic, tá bem? Então, deixa eu só confirmar se o professor Guilherme Feliciano já está conosco aqui para que nós possamos iniciar esse bate-papo. Enquanto isso, não deixem de convidar os seus amigos, pessoal do escritório, os clientes, para que nós possamos, então, discutir, debater e, principalmente, entender os aspectos práticos que rotulam justamente essa decisão a partir de 2021. Tá cheio de gente aí dizendo que agora os processos não vão ser pagos, né? Outras pessoas estão dizendo que agora que as empresas vão empurrar com a barriga mesmo os débitos trabalhistas, outros estão dizendo que vão chover ações rescisórias para poder desconstituir a decisão, porque no final das contas, né, seria uma hipótese de decisão, né, coisa julgada inconstitucional. Afinal, né, o Supremo acabou de decidir que, na verdade, o índice não seria constitucional. Estou vendo aqui o professor Guilherme Feliciano, parece que ele entrou, deixa eu ver, ele está dizendo que está com uma internet péssima, mas eu acho que ele está conosco aqui. Vamos lá, vamos. Professor Guilherme Feliciano,
muito bem-vindo, muito obrigado pelo aceite do convite, por esse bate-papo, né, por falar realmente do direito do trabalho em pauta, ou seja, o assunto, né, do ano. Infelizmente, agora, justamente no último dia útil, né, praticamente na véspera do recesso, e aqui realmente para poder tentar trazer algumas ideias, né, algumas soluções práticas aí para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aqui nos prestigiando. Para quem não conhece, é claro, né, o professor Guilherme é de conhecimento notório, mas faço questão de referendar não só a pessoa do professor, mas também a importância que tem hoje, não só na magistratura, mas também, claro, na área acadêmica. O professor Guilherme Feliciano é professor associado número 2 da Faculdade de Direito da USP de São Paulo, tá? Juiz titular da primeira vara de Taubaté e recentemente foi empossado como titular da cadeira número 53 da Academia Brasileira do Direito do Trabalho. Ou seja, não estou falando nada mais, nada menos que um verdadeiro papa sobre o assunto, então quero aqui já dar-lhe as boas-vindas e passar a palavra ao amigo para que possa então fazer as suas considerações iniciais. Muito obrigado, professor Calcini. Eu espero que estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Eu estou com um problema imenso aqui na internet, não sei o que está acontecendo, então eu vim aqui para fora. Eu me desculpo com vocês por esse cenário bucólico aqui, mas é a única maneira que eu consegui de ter um 4G aqui para falar com vocês com maior atenção. Espero que estejam ouvindo bem. Veja, professor Calcini, primeiro, obrigado pelo convite, uma satisfação. Esse tema precisa ser realmente debatido neste momento, porque muitas dúvidas virão, não é? Eu começo por dizer que, primeiro, na minha opinião, e uso aqui da minha liberdade de cátedra, como me autoriza a lei orgânica da magistratura, não foi a melhor decisão, pelo contrário, tornou o crédito trabalhista, talvez hoje, me permita dizer isso entre aspas, o mais barato do mercado. Se nós observarmos as tabelas que já estão circulando por aí, qualquer outro critério, inclusive os dois que a rigor estavam em causa, ou seja, TR mais juros de 1% ao ano, porque o artigo 883 da CLT não estava em discussão e nem tampouco os juros na Justiça do Trabalho. Ou IPCAE mais 1% de juros ao ano, qualquer um desses critérios será superior à taxa Selic acumulada, pelo menos pelos nossos últimos números. Ou seja, no final das contas, a decisão do STF adota um critério que não estava em discussão, discutia-se basicamente TR e IPCAE e, em algumas vertentes, o INPC, mas não a taxa Selic. Para mais disso, termina por interferir com a questão dos juros, que jamais esteve em discussão, e ainda interfere com o texto do artigo 883 da CLT, que diz que os juros, em princípio, deveriam correr a partir do ajuizamento da ação, e não da citação. Então, tudo isso acaba interferido, tudo isso acaba impactado por essa decisão, que foi muito além do debate original, e, infelizmente, nós temos, inclusive, muitas lacunas aí a debater, mesmo a partir dessa decisão já prolatada e já confirmada pelo plenário. Muito bem, professor. Obrigado, então, por essas questões preliminares. Eu sei que o nosso tempo é curto, eu sei que o amigo aí está com questões de ordem acadêmica para poder cumprir, e aí sendo bastante pragmático para poder responder realmente as dúvidas que nós recebemos ao longo do dia sobre essa questão, e por favor, né, sempre do ponto de vista acadêmico, né, não falando, então, como magistrado. Então, o primeiro aspecto é: os juros de 1% hoje, que nós sempre tínhamos para fins de correção a partir da distribuição da ação, eles foram absorvidos ou não pela essa decisão do Supremo? E se sim, estão englobados ou não na taxa Selic que passa a ser aplicada do horavante? Então, pelo teor do voto, que acabou sendo aprovado aí em decisão plenária, tudo indica que sim. Este é o entendimento que, pelo menos, eu devo adotar agora, exatamente falando como juiz, a partir de hoje. Porque a taxa Selic, nós sabemos bem, sempre teve, digamos, dentro de si, tanto a atualização monetária quanto os juros, não é? Esta, inclusive, era uma premissa que foi levantada já quando o ministro Gilmar Mendes apresentou o voto. E, na leitura do voto, fica muito claro que não há espaço para os juros como vinham sendo praticados pela Justiça do Trabalho até então.
isto fica, portanto, a meu ver, de fato incorporado pela taxa Selic. É uma discussão que talvez se pretenda, em algum momento, estabelecer, não é? Há quem já esteja dizendo que isto não está tão claro no voto, mas, a meu ver, pela própria lógica, pela própria estrutura da Selic, eles estão, sim, compreendidos nesta nova taxa que se passa a aplicar. Portanto, aqueles juros de 1% ao ano, em princípio, não se aplicam mais para os casos em que esse novo entendimento será aplicado. Perfeito. Então, mesmo que não tivesse tão claro, professor Guilherme, defender juros de 1% mais taxa Selic seria equivalente a dizer que nós estaremos aplicando o anatocismo? Sim, me parece que sim. Estaríamos falando em juros sobre juros, o que tem vedação legal expressa, enfim, no sistema, né? Teríamos um problema hermenêutico em se adotar este caminho, que é exatamente o fato de que, como inclusive aí a sua audiência está dizendo, a Selic historicamente alcançou as duas coisas, inclusive no campo tributário, etc., a atualização monetária e os juros. Perfeito. Uma outra questão, professor, que também já me colocaram e compartilho contigo, seria a questão das decisões que estavam acobertadas pela coisa julgada e que aplicaram, por exemplo, a questão do IPCAE. Como é que fica esse cenário? E aí, naturalmente, né, isso teria um desfecho equivalente como aqueles processos que já tiveram seus respectivos débitos pagos ou não? Seriam situações distintas? Pois é, com relação aos débitos pagos, não é, isso ficou muito claro no julgado, na modulação que foi também deliberada em plenário, no sentido de que efetivamente o que se pagou tenha sido pago com ATR, tenha sido pago com IPCAE, com juros de 1%, nada disso agora poderá ser revisto, não é? Poderá ser revolvido em função dessa decisão. Isso me parece estar muito claro. O que não ficou tão claro e gerou uma dúvida inicial, mas me parece, Calcini, facilmente superável, seria aquela situação das decisões que transitaram em julgado, mas que ainda não redundaram em pagamentos. Porque, veja, se fôssemos considerar apenas o fato de que o STF considerou, analisou esta questão e concluiu pela inconstitucionalidade ou pela não recepção, e aí vamos imaginar a partir de que termo, né? Mas basicamente me parece que a questão é exatamente considerar a possibilidade de recomposição monetária, não é? Se havia ou se não havia lesão ao direito de propriedade, enfim, e a maneira, pelo menos no voto, na liminar do ministro Gilmar Mendes, nas ADC 58 e 59, isso estava claro, a maneira como o Tribunal Superior do Trabalho estava entendendo que a reforma trabalhista, a Lei 13467, não poderia, digamos, dispor de modo diverso. Não é? Isto é que me pareceu, ficou muito claro naquela decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Ele compreendia que o TST não poderia antecipadamente dizer que o legislador poderia ou não poderia legislar em tal sentido quanto ao critério de atualização monetária. E agora, mais uma vez, a decisão deixa isto a cargo do legislador. Então, me parece que tudo que está na lei até aqui já não tem aplicação. Não é? O que nós vamos seguir até que o legislador se manifeste novamente é este critério que foi definido neste momento. E este critério deixa muito claro, então, que para aquelas situações em que houve o sobrestamento em função da liminar nas ADC 58 e 59, ou naqueles casos em que ainda estamos na fase de conhecimento, então vamos compreender, ainda não houve trânsito em julgado em conhecimento, na fase cognitiva. Esta discussão pode ser em primeiro grau, ou seja, ainda não houve sentença, como pode ser em segundo grau, ou seja, houve a sentença, mas houve o recurso ordinário, ou mesmo em sede extraordinária, ou seja, houve o recurso ordinário, por exemplo, mantendo o IPCA ou aplicando a TR, e houve um recurso de revista que eventualmente tenha sido conhecido, tenha vencido aí, se foi o caso, as barreiras da transcendência e esteja tramitando. Então, eu ainda tenho fase de conhecimento. Nesses casos todos, eu aplico o novo entendimento. Agora,
veja bem, se o capítulo referente à atualização monetária transitou, aí me parece não se discute mais. Como eu dizia, poderíamos discutir na medida em que o Supremo terminou por reconhecer aí uma inconstitucionalidade, ou pelo menos terminou por apontar uma interpretação conforme a Constituição. E aí teríamos aquela hipótese do 884 da CLT, que seria da inexigibilidade de título, que aparece agora também no CPC, não é? No CPC de 2015 está lá textualmente prevista essa hipótese da inexigibilidade do título na execução. Porém, Calcini, me parece que nesse caso a decisão também é muito clara, porque ao estabelecer exatamente os âmbitos de aplicação, ela modulou na extensão da decisão. Repito, desde que se trate de matéria de conhecimento que ainda está em aberto, ou desde que se trate de processo que foi sobrestado. Se a matéria já transitou em julgado, eu não digo a decisão toda, pode ser que a sentença ainda esteja em grau de recurso, mas a matéria da atualização monetária transitou com o IPCA-E ou transitou com a TR. Me parece que neste caso, embora se não houvesse nenhum pronunciamento diverso, pudéssemos falar em inexigibilidade de título, pela modulação que foi feita, pelos termos expressos dos casos em que isso se aplica, não alcançaremos as situações transitadas em julgado. Então, vai prevalecer o que a decisão que transitou em julgado, ainda que tenha transitado só neste capítulo da sentença, o que a decisão estabeleceu. IPCA-E, TR e NPC, o que foi estabelecido é o que vai prevalecer se transitou em julgado. Perfeito. Então, na opinião do professor, seguindo até a lógica que o Tribunal Superior do Trabalho vinha adotando depois de 2015, quando mandou aplicar, inclusive, o IPCA-E, transitado em julgado o capítulo da decisão, já que no processo de trabalho nós temos o trânsito em julgado por capítulos, né, referendado inclusive pela súmula número 100 do TST, essa questão não mais se discute. Aliás, era isso que o TST vinha já debatendo antes mesmo dessa decisão do Supremo, quando se colocava, por exemplo, IPCA-E e a empresa, por exemplo, vinha em execução pretendendo a aplicação da TR ou às vezes vice-versa, e os precedentes, pelo menos ao que nós temos conhecimento, sempre foram no mesmo sentido, né? Há coisa julgada, seja porque se esgotou a fase de conhecimento, seja porque não houve a impugnação específica e houve o trânsito julgado por capítulo, então nada se altera. Perfeito, também penso dessa maneira, professor. Agora, como é que fica, por exemplo, os casos sobrestados, bem colocado pelo amigo, no sentido que se pagou, né? Por exemplo, a questão da TR e ficou suspensa a temática de IPCA-E, porque agora, com essas tabelas que estão sendo divulgadas na mídia, parece-me que TR com 1% vai ficar menor do que a taxa Selic. Quer dizer, o empregado vai ter que devolver o valor recebido, sim ou não? Essa é uma outra grande questão que tem surgido, não é? Ou seja, como eu disse aqui, enfim, utilizando a expressão popular, a emenda ficou pior que o soneto. Não é? Ou seja, apenas a taxa Selic, a partir da citação, pelo menos pelos últimos anos, pelos índices que nós tivemos já consolidados nos últimos anos, será inferior, inclusive, do que a TR com 1% de juros ao mês, portanto, com 12% de juros ao ano. Considerando, portanto, que eu não tenho mais os juros, esse critério ficou pior do que qualquer outro que antes nós estávamos discutindo. Infelizmente, volto a dizer, agora passa a ser, eu vou utilizar essa expressão entre aspas, um excelente negócio atrasar pagamentos na Justiça do Trabalho, como nunca foi antes, porque a remuneração do crédito trabalhista passa a ser mínima se comparada com qualquer outra, inclusive no campo civil. Bom, o que acontece nesta situação específica é que, por exemplo, eu próprio, Calcini, a partir da liminar do ministro Gilmar Mendes, porque veja, inicialmente a liminar dizia para suspender todos os casos que envolvessem aquela discussão de atualização monetária. E aí, especialmente os advogados que estão aqui nos acompanhando vão se lembrar, mas os juízes também, com certeza, nós tínhamos um problema técnico, porque o processo judicial eletrônico não admite ainda, não admitia à altura e ainda não admite, pelo menos em segundo grau, aquele julgamento parcial de mérito. Então não havia como suspender apenas a questão da atualização monetária e julgar o resto.
de tal maneira que aquela primeira decisão do ministro Gilmar Mendes, a rigor, faria com que de 70% a 80% dos processos na Justiça do Trabalho, especialmente em segundo grau, ficassem sobrestados, o que seria o caos. Isto foi levado ao ministro a partir de embargos declaratórios, se não me engano, e ele se manifestou, e nessa manifestação ele disse muito claramente que a intenção era apenas impedir atos de execução ou atos liberatórios, muito particularmente, que envolvessem esta parcela controvertida, mas que os processos deveriam seguir, o que foi muito inteligente e muito sábio naquele contexto. E eu, pessoalmente, e também a Sexta Câmara, onde eu estava atuando até então, como juiz convocado, passamos a decidir nesses termos. Ou seja, o processo segue e apenas se obstava, se houvesse, então, o recurso ordinário da empresa, ele era parcialmente acolhido nesse sentido, portanto, no sentido de obstar quaisquer atos de liberação que envolvessem a diferença entre a TR e o IPCA. Nem se discutiam os juros, porque os juros nunca estiveram em causa, repito aqui. Mas essa diferença é que ficava sobrestada. Então eu poderia ter até em uma execução provisória, ou até em uma execução definitiva, eu poderia ter a liberação daquele valor que transitou em julgado, enfim, com a correção pela TR. A diferença em relação ao IPCA esta diferença é que ficaria aguardando a resposta do STF. Agora veio a resposta do STF, mas o problema é que a resposta do STF surpreendeu. E, de fato, aplicando-se rigorosamente esse critério da Selic, muitas vezes o cálculo final será menor do que aquele mínimo minimorum que nós estávamos aplicando à altura, que era TR mais 1% ao mês. E aí fica essa questão. Então, neste caso, vamos ter de determinar ao reclamante que ele devolva o dinheiro, ou a empresa poderá requerer ao juiz uma execução reversa. Este é um tema polêmico. Eu vou dar a minha modesta opinião. Primeiro, estamos falando as mais das vezes de créditos alimentares. Então não faz sentido falar em execução reversa neste caso, pela própria lógica, não é, da Justiça do Trabalho e pelo próprio caráter da jurisdição que é ali praticada, que é uma jurisdição social. Então não vejo sentido, até por este caráter alimentar, que não é um caráter alimentar estrito, como dos alimentos no direito de família, mas é um caráter alimentar lato sensu, que, a meu ver, também não permite repetição de indébito, especialmente em casos como esse, em que é evidente a boa-fé de quem pediu. E o segundo ponto, o segundo argumento, que me parece que é invencível. O ministro Gilmar Mendes, na sua liminar, textualmente disse, como eu referi, aliás, na explicação da sua liminar, naquela segunda decisão, ele textualmente disse, como eu antecipei, que os processos deveriam seguir. Que a grande questão, repito, era a liberação desta diferença. E isso foi respeitado. Não é? Ele mesmo, nesta decisão liminar, não atinou para a aplicação de um índice que, no final das contas, fosse inferior a TR. De tal maneira que os juízos e os tribunais que caminharam nesse sentido e fizeram esta liberação, autorizaram a liberação pela TR, estavam amparados em uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que, primeiro, não houve nenhum erro judiciário, não houve nenhum equívoco processual e, portanto, o que se liberou à altura, se liberou de acordo com o direito que vigorava à altura, com o entendimento, ainda que precário, que o Supremo Tribunal Federal, na verdade o ministro Gilmar Mendes, havia exarado à altura, admitindo que os processos seguissem, inclusive até a fase satisfativa, quanto a esse mínimo minimorum. Se na decisão final, plenária, esse mínimo minimorum foi rebaixado por conta da Selic, me parece que isso não pode correr nem às expensas do trabalhador, nem às expensas da União, porque, repito, não foi erro judiciário. Então, a meu ver, o que se pagou pela TR é irrepetível. É irrepetível. Até porque, volto a dizer, para falar em inexigibilidade de título, porque agora nós temos esta particularidade no nosso sistema processual, né? Podemos ter o trânsito em julgado, mas podemos ter a coisa julgada inconstitucional. E, nesse contexto, a inexigibilidade de título, lá nos termos do 884 da CLT, do 525, se não me engano, do CPC. Bom, o próprio CPC, no parágrafo 12 desse preceito, ele vai dizer textualmente que essa inexigibilidade se aplica à decisão do Supremo que for posterior
a decisão judicial em comento. Ora, se eu estou falando aqui de uma decisão judicial que já foi prolatada, que já definiu o IPCA e que, na prática, liberou apenas os limites da TR, eu não tenho como evocar esta inexigibilidade de título, porque a decisão do Supremo foi posterior. Então, nem por esta linha mais processual, me parece que se explica qualquer tese que pretenda haver a repetição daquilo que já se pagou ao trabalhador. Perfeito, professor. Eu estou vendo que você acabou aí no ambiente aberto, né, com o celular na mão, guerreiro, raiz, realmente fazendo essa live. Queria aqui naturalmente, né, parabenizá-lo, agradecer por ter aceito esse convite. Eu sei que você me pediu aí 30 minutos, nossa audiência cada vez está aumentando, então fica à vontade se porventura tiver que se retirar, tá? Eu não quero segurar aí por muito tempo, mas o pessoal está fazendo algumas perguntas, eu queria só te passar mais uma, porque me parece que é algo que ainda não foi respondido. Como é que fica a temática dos empregados públicos? Porque será que nós vamos seguir essa mesma lógica adotada hoje pelo Supremo Tribunal Federal? Ou nós vamos seguir a lógica que o próprio Supremo Tribunal Federal, lá atrás, inclusive envolvendo a Fazenda Pública, já disse textualmente, isso já está decidido, né? Vai mandar aplicar a questão do IPCA. Como é que fica? Então, vamos fazer dois cálculos diferentes, um para o empregado da iniciativa privada e outro cálculo para o empregado da iniciativa pública, perdão. Pois é, professor Calcini, isso também não foi esclarecido no voto. É uma outra lacuna da decisão. Me parece, pela ratio, pela inteligência do voto, e inclusive pelo que o próprio ministro Gilmar Mendes tanto disse neste voto, como também nas próprias liminares, ou na própria liminar, nas ADC 58 e 59, me parece que se pretendeu muito claramente estabelecer uma distinção entre o que seria correção monetária para créditos em face da Fazenda Pública e correção monetária de créditos trabalhistas. Então, digamos, dentre as especialidades, entender que há uma especialidade maior no crédito trabalhista. E, portanto, o crédito trabalhista teria esse tratamento específico, que seria agora, portanto, taxa Selic a partir da própria citação. Não é? A partir desta ratio, desta inteligência, que vem de uma interpretação sistemática de todas as decisões, parece-me que a ideia é que isto alcance, inclusive, a Fazenda Pública. Ou seja, aquilo que o Supremo havia definido para a Fazenda Pública, com relação a IPCA, etc., vale para outros créditos em face da Fazenda Pública que não sejam os trabalhistas. Aí você pode me perguntar, sim, mas isso tem alguma coerência, alguma lógica do ponto de vista, enfim, do próprio princípio da isonomia? A meu ver, de novo, agora fala o professor com liberdade de cátedra, nenhuma. A meu ver, nenhuma. Não há nenhuma razão para que o credor trabalhista tenha um tratamento diferenciado em relação a qualquer outro credor da Fazenda Pública. A meu ver. Mas me parece que a lógica da decisão, pensando até o que foi dito, como eu disse, na decisão liminar, porque, a meu ver, Calcini, era o que eu decidia antes das liminares, a questão estava resolvida de fato. Não é? Até em função da reclamação constitucional, que inicialmente teve uma liminar do ministro Toffoli, suspendendo, em geral, para os créditos trabalhistas, a aplicação do IPCA, depois uma reviravolta a partir de um voto do ministro Lewandowski. A meu ver, a partir daquela reclamação, 22 mil e alguma coisa, não me lembro, isso estava resolvido. Mas aí vem a decisão liminar nas ADCs, o ministro Gilmar Mendes, dizendo, repito, olha, uma coisa é a questão dos precatórios, não é? A questão, portanto, dos créditos em face da Fazenda, que é o que foi deliberado, inclusive é o que está como ratio decidendi na própria reclamação que eu citei. Outra coisa são os créditos trabalhistas. Temos de rediscutir isso. E agora rediscutiram e chegaram a esta posição. Então, repito, embora isso não esteja explícito, quero crer que alcance também os créditos dos empregados públicos em face da Fazenda. Agora, isso se justifica? A meu ver, não. Fere o próprio princípio da isonomia. E diante desta pouca clareza, o que fazer? Eu espero
que pelo menos essa questão seja objeto de embargo de declaração, para que o Supremo Tribunal Federal diga se, afinal, isto alcança ou não alcança os créditos da Fazenda. Em princípio, quer me parecer que o entendimento do Supremo sinaliza nesse sentido, ou seja, sendo crédito trabalhista, pouco importando quem seja o devedor, a regra é aquela. Mas, a meu ver, isto violaria a isonomia e cabe ao Supremo dizer se, afinal, esta impressão está equivocada. Acho que, se há um tema que deve ser levado agora ao Supremo em série de embargos declaratórios, é exatamente este. Perfeito, professor. Eu sei que nós já chegamos nos 30 minutos, né? E para a gente fazer então as considerações finais, o professor bem antecipou que agora, mais do que nunca, entre aspas, né? Esse crédito ficou muito barato, o negócio realmente ficou muito barato, naturalmente vai incentivar com que as empresas continuem a interpor os seus respectivos recursos. Naturalmente nós vamos ter, ou como a gente brinca, né, um verdadeiro tsunami, uma avalanche de recursos chegando nas cortes regionais, em particular ao Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, nós teremos realmente um incentivo cada vez maior de que esse débito ele continue sendo judicializado, ou seja, aquilo que nós já estávamos observando na prática, depois da lei da reforma, que acabou, né, isentando, reduzindo o pagamento de depósito recursal ou substituindo pelo seguro-garantia judicial para facilitar o acesso por parte das empresas. Agora, então, vem um novo mote para poder, então, incentivar que isso continue a ser rediscutido até Brasília, porque realmente o valor vai ficar bastante reduzido e vale muito a pena, né, você pegar esse valor e investir em qualquer outro negócio do que realmente honrar o crédito, né, do credor trabalhista. Então, só para a gente encerrar e aí para a gente poder passar essa mensagem para quem está nos prestigiando. Com essa decisão do Supremo, a partir então de 2021, nós não teremos, na opinião do professor, com base lá no artigo 884, parágrafo 5º da CLT, com base no 525, parágrafo 14 do CPC, a ideia, né, da coisa julgada inconstitucional, apta, por exemplo, a manejar, ou pelo menos a incentivar, ações rescisórias. Por que digo isso? Porque exatamente essa mesma discussão acabou acontecendo na época da terceirização, né, quando o Supremo acabou legalizando realmente a terceirização da atividade fim, mas nós não vimos uma enxurrada de ações rescisórias pedindo justamente o debate sobre a coisa julgada inconstitucional. E me parece que a linha a ser seguida seria exatamente essa, né? Se eu tenho um título anterior à decisão do Supremo, não me parece ser crível, né, de você pedir a sua inexigibilidade, sendo que, na verdade, a decisão veio posteriormente e, na verdade, eu já tinha o meu título ali resguardado de forma anterior. Mas a dúvida do ponto de vista processual, em tese, ainda continua do ponto de vista dos 2 anos. Dentro desses 2 anos do trânsito em julgado, será que a gente não conseguiria, pelo menos do ponto de vista processual, discutir o eventual cabimento do corte rescisório? Essa também é uma questão interessante. Veja, como houve a modulação, então se entendeu que aquilo se aplicaria, repito, para os casos em que ainda estamos na fase de conhecimento ou para os casos em que houve, obviamente nesse contexto, não é, o sobrestamento. Se eu já tenho a coisa julgada, a rigor, na fase de conhecimento, aquilo não se discute mais. Então, me parece que pela modulação que foi adotada pelo plenário, não é, via, tanto na perspectiva temporal como na perspectiva material, me parece que estes efeitos não poderiam ser explorados nem na discussão da inconstitucionalidade da coisa julgada, nem na discussão da própria rescisão da coisa julgada, no próprio corte rescisório da coisa julgada. Ou seja, antes da chamada coisa julgada, ou antes da chamada coisa soberanamente julgada, eu poderia discutir essa inconstitucionalidade em uma ação rescisória? A meu ver, não, por conta da modulação, que está perfeitamente admitida pelo nosso sistema, né? A lei que trata das ações de controle concentrado explicitamente fala desta modulação. Esta modulação foi adotada e, repito, estendeu os efeitos apenas para a discussão que ainda esteja na fase de conhecimento. Se o capítulo sentencial transitou em julgado, não há mais discussão em fase de conhecimento. Então, a meu ver, embora se pudesse, em uma outra circunstância, discutir isso em corte rescisório,
Neste caso, não pela modulação adotada, na minha opinião. Perfeito. Bom, não quero segurá-lo mais, eu vi aí que daqui a pouco vai cair uma chuva aí em Taubaté, não sei se o professor está em Taubaté, não quero criar esse constrangimento ao vivo, né, e em público, mas eu quero agradecer de coração pelo aceite do convite, por esse bate-papo. Espero aí que nossos internautas, nossos ouvintes, nossos telespectadores, amigos dos advogados trabalhistas tenham aí tido uma orientação, né, a respeito do que esperar, né, dessa decisão a partir de 2021 e, né, naturalmente, aqui, né, esperamos ter pelo menos esclarecido os principais pontos. O pessoal já está pedindo, professor, escreve um artigo sobre o assunto. Então, aqui, esperamos, talvez, aí, na maior brevidade possível, a gente poder publicar lá no Jota, inclusive que eu sei que o professor também é colunista, e aqui, de repente, já fica um convite ao vivo, professor, tá? O senhor sabe que eu também coordeno uma coluna chamada Dúvida Trabalhista Pergunte ao Professor do Jota, então já te faço o convite aqui ao vivo para que possa, então, contribuir, se assim for possível, naturalmente, aí dentro da sua agenda, para o nosso próximo episódio, falando exatamente dessa questão, como é que fica na prática, então, essa repercussão da decisão do Supremo frente aos débitos trabalhistas, tá bom? Pessoal, conversei com o professor Guilherme Feliciano, para quem não sabe, reitero, professor associado da Faculdade de Direito Largo São Francisco aqui de São Paulo, tá? Juiz titular da primeira vara de Taubaté e titular da cadeira número 53 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Foi um prazer, professor Guilherme Feliciano, contar contigo aqui e espero aqui também que possa estar conosco nos próximos projetos aqui focados na área acadêmica, justamente nessa questão do direito do trabalho em pauta, para poder termos atualizações cada vez mais constantes em tempo real. Meu querido Calcini, eu é que agradeço o convite tão gentil, foi uma satisfação, não é? Temos tido aí muitas iniciativas conjuntas, né? E são todas muito bem conduzidas por você, fico muito feliz. Me convide sempre, o seu convite, o seu novo convite já está aceito, vou tentar rascunhar alguma coisa para amanhã, para isso não ficar passado. Cumprimento aqui a sua imensa audiência, né, para uma live, enfim, uma sexta-feira à tarde, tem bastante gente acompanhando, queria deixar então um abraço aqui a todos os advogados que estão nos acompanhando aí, na sua pessoa, na pessoa da doutora Nessia, que está aqui também, lá do nosso núcleo da USP, a todos os juízes que estão acompanhando, na pessoa da minha querida Érica aqui, juíza lá da 12ª Região, que está acompanhando também, enfim, professores, procuradores, todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, eu fico à sua disposição, meu caro, e até a próxima. Perfeito, gente. Muito obrigado e aproveito aqui para poder desejar um excelente recesso para todos. Eu sei que essa notícia abalou um pouco, mas vamos tentar aí dentro dessas festividades poder tirar alguma coisa proveitosa e positiva para voltarmos aí no próximo ano mais revigorados. Um grande abraço, obrigado uma vez mais, professor Guilherme Feliciano, e até a próxima oportunidade. Sempre.